Estamos na escuta, ligado no povo e firme na rota. Hoje com a Sucena, famosíssima. Famosa na contabilidade, mas já sei que faz ciências contábeis, formou em direito, letras, é multidisciplinar aí. Nós vamos falar aqui de contabilidade, inovação e a estratégia para transformar a gestão pública e a gestão privada. Sucena, muito obrigado por aceitar nosso convite. Sei que é tão atarefado aí, vai ser um papo descontraído, mas técnico também. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei feliz de saber que eu tô famosa, né? Espero que não seja a Sucena, mas sim a contabilidade, que é um das nossas premissas ali, é transformar um pouco a ideia do que a pessoa tem, do que é o contador, do que é o trabalho da contabilidade. E por isso, às vezes, eu estou, assim, com essa agenda tão corrida, que a gente acaba percorrendo vários espaços, né? Não ficando só naquele quadradinho ali, de achar que o contador está ali só para cumprir obrigação acessória e mandar imposto. Então, a gente tem caminhado muito aí ao lado de várias lideranças do setor produtivo. Eu brinco, assim, que onde tem empresário, onde tem gente, a contabilidade tem que estar ao lado, né? Então, a gente tem feito essa interlocução e tem dado um bom resultado. Espero que o lado de ser famoso seja por esse. Sucena, não, eu ia começar de um lado, mas aí você entrou na contabilidade, que eu, particularmente, sou apaixonado, mas tem muito pouco conhecimento técnico, confesso. Mas já estudei muito, primeiro tem a parte contábil e fiscal também. E umas curiosidades desse mundo, por exemplo, do McDonald's, que a casquinha do sorvete, ela não é sorvete mais, agora ela virou sobremesa láctea. Aí tem o famoso caso do sonho de valsa, que por causa da embalagem, ela não é bombom mais, ela virou, qual que eu anotei, que é um waffle, E o leite de rosas, que ele não é também, não é loção de beleza, ele virou desodorante, porque tinha 22% de IPI, agora tem 7%. Então, assim, existe uma mágica contábil, fiscal, que hoje é muito importante, e eu queria que você falasse assim, o que você explora da sua carreira? Quais são os desafios? Quais são as habilidades essenciais? O que você pode contar de uma forma ampla das ciências contábeis? Hoje a profissão da contabilidade, ela vai muito mais do que cumprir obrigação acessória entre o Estado, o município e o governo federal. É bem isso mesmo, é uma assessoria direta ao seu cliente. Justamente para poder entender assim, porque qual que é o grande problema do ser humano? Que ninguém gosta, por exemplo, de falar de imposto, ninguém gosta de falar porque paga. Quando vai falar de imposto de renda, então, meu Deus do céu, o pessoal some. Então, assim, você deu vários exemplos aí que são questões de tributos, são produtos que podem ter isenções, que têm alíquotas de tributação diferenciada e que com a reforma praticamente a gente acha que vai acabar, né? Inclusive a gente está rodando o Brasil inteiro com um seminário de reforma tributária mostrando a importância primeiro, a importância do que é ser empresário no Brasil, a importância de você ter um planejamento e entender, porque o que acontece muito, Chance, é assim, a pessoa quer empreender, então ela já está vendendo, ela não busca uma assessoria, ela não busca, por exemplo, saber se aonde ela vai instalar aquela empresa, ela pode ali, porque tem um código de postura, o município, ela pode trabalhar dentro daquele ambiente, quais são as regras, e eu falo muito isso aqui, ó, o grande problema é a gente ter a consciência do que é ser empresário e cumprir as leis. Porque não basta só você abrir um CNPJ e fazer sua inscrição municipal. Você tem que estar regular. Então, é importante a gente falar disso. E por que você tem que conhecer? Porque a gente está aqui para orientar o cliente para ele pagar menos impostos de forma correta e legal. Porque hoje você ser autuado pelo fisco é absurdo. As multas são altíssimas. Então, a gente espera que a gente está nesse processo aí, a partir do ano que vem já começa um ciclo da reforma tributária, que a gente traga uma questão de um imposto justo, acho que todo mundo está brigando por isso, que seja igualitário, e acho que são muitas nuances. Por isso, a importância de você ter um contador. A presidente Sucena acredita na contabilidade segmentada. Acho que não dá para a gente mais ser generalista, a gente tem que ser especialista. Então, quando as pessoas vêm me procurar e falam assim, eu preciso de uma indicação de um contador, eu sempre pergunto, qual é a área? Por exemplo, imposto de renda, até no imposto de renda. Então, hoje, eu posso ter um cliente dentro da minha empresa de contabilidade, mas ele não ser meu cliente pessoa física no imposto de renda. Como eu tenho clientes pessoa física de imposto de renda e eu não tenho a pessoa jurídica. Porque, às vezes, eu tenho especialistas que entendem. Porque você falar de imposto de renda, de bolsa de valores,
investimentos é difícil. Você falar do agro também é difícil. Então, procurar sempre um profissional que seja especialista naquela área de atuação. Porque você pode ter certeza, se você seguir esse caminho, você vai pagar imposto, menos imposto, de forma correta. Você foi pontual, técnica e muito clara nas explicações, porque eu mesmo no meu imposto de renda, o dinheiro é pouquinho, mas eu tenho um pouquinho na bolsa, um pouquinho de agronegócio, um pouquinho, eu tenho 2 empregos, eu sou policial e sou vereador hoje, então realmente essa logística é complexa. Você vai ter que fazer conta para ver qual compensa você ficar, porque o imposto de renda vai te comer. Mas é uma arte, e o que você falou é muito, muito importante para o nosso público entender. O contador também não está lá para burlar a regra, ele está lá para fazer a legalidade da melhor forma que aquele cliente se adapta. E essa segmentação é igual um médico oftalmo da catarata de uma cirurgia robótica específica. É muito disso, para que vocês tenham campo e poder atender melhor o cliente. Mas existe ainda muito preconceito. Eu vejo muito isso, que penso que o contador é para fazer imposto de renda e acabou. E tem muito preconceito ainda, você como presidente do sindicato, você está conseguindo desmistificar isso e demonstrar que o contador é um investimento para sua empresa, ele pode fazer ali com que o seu negócio dê certo em uma simples mudança, talvez, de visão? Com certeza. Eu sempre falo assim que hoje o empresário de sucesso, o empresário que tem uma visão, o que ele busca? Especialistas. Porque, por exemplo, eu acho que cada um dentro da sua área de atuação. Eu não vou dar palpite onde eu não conheço. Então, assim, a gente tem que entender que a legislação é muito complexa. Então, você tem que procurar ter essa consultoria, esse entendimento. E eu falo muito isso para os contadores. Os contadores hoje que estão dentro de uma operação, dentro do dia a dia da empresa de contabilidade, ele está perdendo dinheiro. Porque o que o empresário quer? Ele quer ver resultado. Então, hoje, o contador, ele é o braço do empresário. No que sentido? De mostrar para ele o resultado da empresa, onde ele está perdendo dinheiro, aonde o custo dele está muito alto, quais são as ferramentas, as possibilidades que ali dentro da gestão da empresa dele ele pode melhorar. Então, o contador ele consegue, através da contabilidade, da análise dos números, de entender isso. Então, qual que é o grande problema hoje que a gente tem? O empresário que às vezes quer esconder da contabilidade. Então, assim, cara, tem que evitar isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que o contador ali que vai levar o cara para pagar imposto, que vai levar para o fisco. Não tem nada a ver. A gente pega as informações e mostra para o empresário aonde é o lucro e aonde ele está se perdendo, aonde está indo embora. Então, assim, acho que é um trabalho não só da contabilidade, talvez também dos parlamentares, talvez também do setor produtivo, de mostrar a importância do que é ter gestão. Uma coisa que eu sempre falo muito, que às vezes as pessoas acham que não é papel do contador, talvez não seja na prerrogativa da lei de regência da nossa profissão. Mas já pensou e observou assim, a importância de você ter um planejamento financeiro? Até dentro de casa. Então, você imagine numa empresa. Imagine, por exemplo, chega final de ano, a pessoa vê um resultado ali, ela pega o dinheiro e compra um carro, ela compra um apartamento, mas ela esquece que ela precisa ter capital de giro, ela esquece que aquele dinheiro não é da pessoa física, é da empresa. Então, assim, planejamento financeiro, falar de dinheiro. E uma coisa que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, às vezes, de conversar com famílias ou de estar num ambiente escolar, da importância da gente ter educação financeira no Brasil, porque não se fala disso. Talvez se a gente começasse a falar e falar do que é o dinheiro, aprender a fazer conta, aprender a planejar, talvez as empresas, porque segundo os dados do Sebrae, quantas empresas não fecham nos primeiros anos, né, de criação delas? E por quê? Planejamento. Exatamente. Planejamento. Isso é importante, tem que ter um capital de giro ali, no começo nunca dá certo perfeitamente como planejado. Então quer ver eu levar uma bomba para você? Ah. Eu recebi no começo do mês um monte de pergunta, um monte de print. Presidente, o que é isso? O que é isso? Eu falei, taxa do lixo, meu querido. Taxa do lixo. Então, assim, quem não foi lá, taxa do lixo dos lotes, né, das empresas e tudo, eu falei assim, vocês acharam que taxa do lixo era só para ambiente familiar, só para residência? Não, taxa do lixo. Então, assim, tem que conhecer tudo. Eu falo assim, ó, você foi seletista, né, concursado a vida toda, né? Mas já pensou a importância de você entender quem é seletista, por exemplo, que tem um imposto retido direto na fonte. Tem situações que você não compensa se você ter 2, 3 trabalhos.
Você acha que você está ganhando, mas na hora que você vai fazer a sua declaração de ajuste, o que sobra é muito pouco. Então, será que compensa? Por exemplo, professor ter 2, 3 rendas, jornalista, tudo tem que fazer conta. Então, quem que é o seu contato direto ali para te auxiliar? O contador. Essa taxa de lixo foi boa para mim, né? Você me deu um gancho perfeito, porque eu fui um dos maiores defensores da revogação e da derrubada dessa taxa de lixo. E estamos lá na Câmara. Já apanhei, já perdi 2 votações, mas a gente voltou firme e tomara que essa taxa de lixo aí, a sociedade se livre dela. Mas essa educação financeira é muito importante. Eu vivenciei isso, né? Eu tenho um regime próprio na Polícia Rodoviária Federal. Em 2013, depois que eu já tinha entrado, veio o FUNPRESP, porque aí a gente dividiu ali se a aposentadoria a gente aposentava com o teto ou integral. E aí essa escolha é muito difícil, porque se você não tiver uma consciência financeira, uma habilidade para investir aquela diferença, você vai comer o dinheiro e no final você está com uma renda, um gasto alto, não está acostumado só com o teto de INSS e tem uma dificuldade muito grande ali no final da carreira, e colegas estão passando por isso aí também. Então eu acho importantíssimo. Eu luto por educação no trânsito, que eu acho que é que a gente tem que ter nas escolas, e você traz também essa educação financeira, acho que dá uma complementada boa. Você é muito conhecida de verdade, famosa tecnicamente na gestão e na própria presidência do sindicato da contabilidade, mas é formada em Direito, Letras. Como você utiliza isso? Foi importante na sua vida? Você utiliza o Direito e Letras para a contabilidade? Você também utiliza separadamente? Como que isso te trouxe mais cancha? Qual a importância de todas essas ciências na sua vida profissional hoje? O direito eu acho que é base de tudo, né? Então acho que todo mundo... Eu sou formado em Direito também, todo legal. mundo tem que conhecer um pouco, né? Ainda mais hoje com a internet, está tudo muito acessível, tudo muito comentado, né? Então, mas minha primeira graduação foi Direito, depois eu vi a necessidade de aperfeiçoar mais um pouco a fala, a escrita, e eu fui fazer Letras, e por amor, porque eu fui fazer estágio no Sindicato das Empresas de Contabilidade, quando estava finalizando o curso de Direito. E aí eu comecei a conversar, entender um pouco dos contadores, e eu achei que era necessário, para estar ali no meio deles, entender um pouco de contabilidade, porque não é fácil, é uma língua, para quem não gosta, difícil. Hoje eu já vejo necessidade de entender outros segmentos. Então, hoje a gente já estuda e lê muito sobre política pública, sobre gestão, sobre economia. Então, é interessante você ter uma base de tudo, né? Para você também não falar besteira, porque hoje com a internet ficou terra sem lei, então... Conhecimento nunca é demais. Mas muita gente tá falando besteira, viu? Nem me fale. E todo lugar, até na contabilidade, gente. Tem que tomar muito cuidado. Por isso, eu estou estudando muito, porque... essa parte específica da contabilidade, porque nós temos, permeia, né? LDO, PPA, repasse de recursos financeiros, esses empréstimos. Todo dia chega uma matéria na Câmara que precisa de um conhecimento de contabilidade gigantesco, porque senão você toma balão ali internamente. E então eu estou com uma assessoria importante, mas estou estudando muito, que eu acho que permeia esse conhecimento do vereador como um todo, né? Entender como é que você vai apoiar, fiscalizar ou apoiar a gestão municipal. E é diferente, sabe? Por exemplo, assim, a contabilidade pública é uma estrutura, a contabilidade empresarial gerencial é outra estrutura, a contabilidade do terceiro setor é outra estrutura. Então, nem todo contador ele vai ter uma noção, mas nem sempre ele vai ser o especialista, por exemplo, para falar de um orçamento público. Então, isso é muito importante. Não, eu percebi isso, é complexo mesmo. E por isso que você defende também a segmentação, né? Sim, especializar para você. Sim. É a mesma coisa do direito, né? Por exemplo, você como policial rodoviário, você querendo ou não, você trabalha e fica numa legislação. Dificilmente você vai entender do tributário. Sim, porque tem direito previdenciário, tributário, direito de família, o cara não faz o criminal, são muitas difícil. Áreas do direito. Todas as áreas, a gente vê muito isso, os odontólogos, né? Você vai lá no dentista, o cara fala, não, eu não sou especialista em canal, não, você tem que buscar o cara do canal. Não, aqui eu só faço uma limpezinha, não, o outro lá faz a cara. Então, assim, toda profissão eu acho que está evoluindo para isso, porque para você ser bom, é muita lei, é muito estudo. Você vê assim, o tanto de tecnologia, o tanto de coisa nova que vem em todas as profissões. Então, assim, tem que estudar, gente. Eu falo assim, todos os aspectos. Mas fico feliz de saber que você está estudando orçamento. Eu acho que isso... Tem que quebrar a cabeça. É difícil, a gente, assim, são muitas áreas. Então, a gente tem que ter uma noção básica de tudo, porque para eu subir numa tribuna e falar com propriedade, eu não falo sem saber.
Para ter segurança, até para ter eloquência, naturalidade na fala, você tem que entender do assunto. E eu quebra-cabeça estudo muito. E também quando eu tenho uma carência em alguma área, não tem problema nenhum em falar e estudar cada vez mais. E como sociedade, como população, a gente sente muita falta disso. Porque, por exemplo, quando você é eleito, você chega lá com o seu perfil. Ah, você é um policial rodoviário federal, você tem uma formação em direito. E muitas das vezes a gente questiona, por que esse parlamentar não está na tribuna? Por que ele não fala? E a gente sente, assim, quantas pessoas capacitadas que foram eleitas, que estão ali e não falam dos assuntos. Então, assim, é importante, porque você está ali para, querendo ou não, gerenciar, né, e fiscalizar um município. Não é da sua área, mas você vai ter que buscar conhecimento. Então, isso é bem interessante da sua fala. Aí você não atende a população toda o que Sim, espera de você. Porque, querendo ou não, você vai votar. É verdade. Tudo. E aí você vai ser cobrada. Todas as matérias. Para a gente fechar essa parte da contabilidade específica, quero entrar um pouquinho na parte política. Mas você, como presidente sindical, qual que é a sua principal luta? É uma capacitação dos contadores ou é mais mercado de trabalho? Qual que é o seu desafio como presidente? Você vai entregar um legado como lá? É assim, ó. O Conselho Geral de Contabilidade é uma autarquia, então não é um sindicato. Então, as prerrogativas dele como a OAB, registro, fiscalização e desenvolvimento profissional. Só que depois que veio a questão da reforma tributária, a reforma trabalhista, que acabou enfraquecendo muito as associações, os sindicatos, né? Acabou que o Conselho de Contabilidade, os de Economia, o CREA, os diversos conselhos, acabou pegando algumas prerrogativas para também agir. No quê? No que orientar e no que servir o profissional. Então, quando a minha gestão entrou, a gente entrou com uma ideia de mudar um pouco o conceito da forma que o contador vê o conselho, não só que o conselho está ali para o cara pagar a anuidade e pronto, e virar as costas, e também como a sociedade vê qual é o papel do contador. Então, a gente trabalha muito nessas duas vertentes. Primeiro, mostrando para o contador que ele precisa se atualizar, levando curso, treinamento, network, e não só na área contábil. A gente leva, assim, técnicas de venda, oratória, media training, preparando o contador para o mercado de trabalho, marketing, comunicação, porque hoje o contador, se ele não souber vender, fechar um contrato, ele perde cliente, ou ele fica também no prejuízo. Então, o contador precisa, como qualquer outra profissão, porque ele também, muitas das vezes, ele é um empresário, ele precisa ter gestão. Então, a gente também tem levado muito essa mudança de conceito do que é. Eu sempre falo assim, para de falar escritório, você não é escritório, você é uma empresa de contabilidade. Além de você cuidar dos seus clientes, prestar um serviço, você também tem que fazer a sua gestão. E a pandemia acelerou um pouco esse processo, porque os empresários da contabilidade começaram a olhar mais para os seus negócios. Então, eles tiveram que adaptar a várias soluções. E o Conselho traz isso, o Conselho tem aproximado muito dos entes públicos para cobrar, para melhorar, para questionar a legislação, para ajudar, para orientar. Eu sempre vou lá no prefeito e falo, prefeito, eu não estou aqui para te criticar, não. Eu quero ajudar. Porque criticar é fácil, mas a gente está aqui para tentarmos junto, seja Goiânia, Aparecida, os 246 municípios, criar políticas de melhoria do ambiente de negócio para gerar renda, gerar emprego, para desburocratizar, para facilitar o trabalho do contador, não só do contador, mas para facilitar um empresário que queira abrir uma empresa. Então, a gente tem buscado muito isso. Não que as pessoas estão ali só brigando pelo seu interesse, mas que o interesse de cada segmento também tem esse olhar técnico. Será que isso vai dar certo? Então, peraí, qual que seria o impacto disso? Porque o cara pensa em fazer alguma coisa, mas será que o que ele está pensando na prática vai dar certo? Que a gente fala assim, o cara cria uma lei, meu Deus do céu, que preguiça. Não sabe nem como vai executar, porque às vezes é inviável. Então, a gente também tem entrado. E a gente tem um trabalho muito forte na questão do social. Então, a gente faz um trabalho da questão do imposto solidário. Quando a nossa gestão começou, acho que Goiás tem um potencial de 338 milhões para deixar aqui no estado de imposto solidário, na questão do imposto de renda da pessoa física. Quando nós começamos em 2022, a gente começou com 3 milhões, esse ano a gente bateu 20 milhões. Então, assim, e para quê? Para mostrar para o cidadão a importância que o imposto dele pode ficar aqui no município, pode ajudar o Fundo da Criança e Adolescente e do Idoso, que é um que a gente trabalha bastante, e também mostrar para o prefeito
que ele pode trabalhar com políticas públicas que, se a população vê a eficácia do trabalho dele, ele vai deixar o dinheiro ali no município. Então, assim, a gente tem muito trabalho que, às vezes, o pessoal nem conhece. Então, assim, a gente está mudando um conceito do que é um conselho de representação. Não só para fiscalizar, autuar, mas esse também a gente fiscaliza. A gente tem tirado muito, eu falo assim, a gente tem penalizado muito. A gente tem feito vários convênios com a Secretaria da Economia, com a Polícia Federal, de tirar o mal profissional, tirar essas quadrilhas que vendem recuperação de crédito, que vendem coisas ilegais também do mercado. A presidente é linha dura, viu? Que bom te escutar, eu fico tão orgulhoso. Já tinha ouvido tanto falar em você e esse deleite, quase que uma aula mesmo. É importante passar essas informações, e uma pessoa técnica igual você, eu me coloco totalmente à disposição para ser um facilitador ali na Câmara, ou apresentar projeto de lei, tanto na área da contabilidade, mas de Goiânia como um todo. Eu também sou dessa linha do empreendedorismo, de gerar emprego, renda, movimentar a economia. Acho que é assim que a gente tira da escravidão as pessoas que realmente estão aí vivendo de pão e circo. Então eu tô ali à disposição. E aí, eu entro agora na parte política. Vamos falar com a ex-candidata, a vice-prefeita de Goiânia, uma chapa fortíssima com o senador Vanderlan. E você foge muito do padrão da mulher que entra em cota, né? Primeiro que não tem cota para vice-prefeito, mas a gente vê uma necessidade grande do público feminino estar presente lá. Eu trabalho assim, no meu gabinete tem muitas mulheres, eu sinto a necessidade ali de ter um olhar mais sensível para algumas áreas, um olhar mais técnico para outras, mais equilibrado, organizado, mas na prática a gente não encontra isso. Hoje nós temos 4 grandes vereadoras, ótimas, minhas amigas na Câmara, mas a participação ainda é muito pequena. Você foi candidata a vice-prefeito, foi muito legal, acredito. Não foi natural, né, que foi no meio da campanha. Sim. Ali, mas eu queria que você falasse como que foi essa experiência de entrar nessa campanha já majoritária. Como é que você se sentiu aí? Olha, quando eu recebi o convite do senador, porque eu estava na presidência do conselho, então eu tive que me licenciar, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios. Então, a partir do momento que ele me fez o convite para trabalhar com ele num projeto de plano de governo, na pré-campanha, eu falei, tô dentro, vamos. Porque eu também vi uma oportunidade de dar destaque para a contabilidade. E aí, quando chegou no momento assim, pode ser que vai ter a oportunidade, tem que licenciar. Tô pronta, tô licenciada. Então, assim, eu me preparei e fiquei disponível, porque se acontecesse, eu estaria ali. E eu acho que foi muito bacana, apesar da gente não ter tido êxito nas urnas, eu acho que a experiência da rua, a experiência do corpo a corpo com o eleitor, e ali eu consegui ver o que realmente é preciso, a importância de ter políticas públicas, que realmente tem pessoas que não têm condição, porque a gente, querendo ou não, a gente vive numa bolha. Eu, você e muitos que estão aqui do nosso lado somos privilegiados, nós estudamos, seja escola pública ou particular, a gente tem moradia, a gente tem uma rede de apoio, você tem quem pedir. E tem gente que não tem absolutamente nada. Você sentiu que na campanha, em campo, você vislumbrou mais, apesar da experiência de vida como tudo, mas você sentiu mais a necessidade da população para o serviço público? Eu nem sabia que Goiânia tinha bairro, não tinha nem esgoto ainda. Então, porque você vive numa bolha, então você vive e acha que todo mundo ali tem um mínimo de condições, né? Então, assim... O povo é muito carente. O povo é muito carente. E falta o quê? A gente precisa avançar muito na entrega dos serviços, mas também falta muito conhecimento, porque tem muita coisa boa que a prefeitura ou o estado faz que as pessoas não sabem. Mas também está faltando chegar muitas coisas também. Então, ali tem um fato que me marcou muito, eu não sei se foi na penúltima carreata, então teve uma hora lá que a carreata desmembra, aí você tem que ir devagar, né? E naquele devagar, tinha uma criança, eu olhava e falava assim, gente, mas não parece. Tinha uma menina, ela deveria ter lá uns 10 anos, mas ela não tinha altura de 10 anos. Aí quando o carro foi aproximando, eu vi que ela era amputada das 2 pernas, num bairro periférico. A menina estava encostada num portão somente de calcinha. Aí eu te pergunto, se a política pública não chegar, o que vai ser dessa criança? Qual é a oportunidade? Porque a gente sabe que o Brasil tem política para isso, o Brasil tem política para aquilo, mas é 1 em 1 milhão que tem o acesso.
Então você sente na pele que realmente precisa. E eu fico muito assustada quando a gente vê escândalos, quando a gente vê desvio, quando você vê gente morrendo por falta de atendimento da saúde. Eu fico pensando assim, será que esse pessoal não vê? Será que está fechando os olhos? Você se mostra uma pessoa muito sensível e com propósito. Eu já tenho uma profissão, né? PRF, sou muito feliz na minha profissão e eu entrei justamente por isso. Porque eu vi a necessidade daquelas pessoas em ter alguém que gostasse de gente, que estivesse sensível a verdadeiramente ajudar a pessoa que mais precisa. E sem demagogia alguma. Eu pergunto, te escutando muito, de forma muito genuína, você foi picada por esse amor pela política? Você realmente acredita que a política é a única forma de inclusão e transformação social, mesmo sabendo de tudo de errado que tem e que você vislumbra você vê esses desvios todos, mas você é uma política hoje? Eu acho que todo mundo é político. E primeiro é o seguinte, quem não fala que não é político está fora, porque todo mundo é político. Você é político na sua casa e tal. Você fala assim, eu não gosto de política. Cara, então você está fora, porque a gente depende de política. Eu não estou falando de política, não é só do que o Estado, do que o agente ali pode fazer, é de tudo, porque a política, ela pode mudar a vida da pessoa? Sim. O que transforma? A educação transforma. Então, assim, mas a educação vai chegar até através de quê? Do ensino pago ou através de políticas públicas voltadas para a educação. Então, assim, é uma série de fatores que movem. Então, eu falo o seguinte, eu penso e eu quero e eu trabalho e eu estou plantando um país e todas as minhas ações pensando no hoje e no amanhã. Eu não penso só no que vai acontecer, eu fico pensando o que eu estou entregando para o futuro dos meus netos, o que espera para as minhas filhas. Então, a gente tem que trabalhar essa consciência. E através da política que você faz tudo, você transforma tudo. Porque se você paga imposto, o imposto vai para onde? Vai para um orçamento que é política. Gente, tudo é política. Infelizmente, tudo é política. Como em todo lugar, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Não é só na política, é todo o ambiente. Então, por exemplo, você está num ambiente empresarial, você vai ter o chatinho que vai te perturbar. Você vai ter o cara que vai te incomodar. Então, assim, você vai ser incomodado em todo lugar. Ninguém é perfeito e nada é perfeito. Então, por que não falar de política? Por que não entender de política? Agora, uma política sem muito ideologismo, política saudável, né? Sem morrer. Eu falo assim, gente, eu não tenho muito lado. Meu lado é do diálogo, do que é bom. Talvez a política aqui para Goiânia é uma, política lá de Aparecida, a política pública lá da Bahia é outra. Então, a gente precisa entender. E o que transforma o mundo? A educação transforma. O Estado, a política também tem o poder de transformar. Então, temos que usar isso aí. Obrigado, foi maravilhoso o papo, foi técnico, foi leve e contribuiu demais, tanto para a área da contabilidade, mas de gestão pública como um todo. Papo bom hoje, Sérgio na escuta, ligado no povo, firme na rota, com Sucena, a presidente do Conselho de Contabilidade, política também, e ela vai fazer transformação e inclusão social através da política junto com a gente. Todo sábado, domingo, 17h30 na TV Capital. Bora!